Extrasístoles. Quando elas realmente preocupam, será que extrasístoles podem matar uma pessoa? É verdade que elas podem até danificar o coração, mas na maioria das vezes é uma situação benigna. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que são as extrasístoles, quais são os sintomas, quais são as preocupações, o que você pode fazer para evitar, como fazer o diagnóstico, um pouquinho de tratamento. Então bora lá comigo. Sístole é a contração do coração e extra é uma coisa a mais. Então é uma contração extra que dá no seu coração, que ela pode ser na parte de cima do coração, chamada de átrio, são chamadas as supraventriculares, e na parte de baixo do coração, quando elas se formam, quando ela tem um foco, é como se tivesse uma bateria. Quando essa bateria gera um impulso, o seu coração contrai. Isso é uma extrasístole. Ah, agora eu entendi! Quais são os riscos? Então vamos lá. Extrasístoles podem levar a um AVC? Não. Mas extrasístoles pode ser um indício que você tem algum problema no seu coração, e esse problema no coração começa com extrasístoles e no final acaba desencadeando uma fibrilação atrial. E a fibrilação atrial pode levar ao AVC, mas não que a extrasístole leve ao AVC. Extrasístoles podem levar à insuficiência cardíaca? Podem. Principalmente as extrasístoles ditas ventriculares, aquela parte de baixo do coração. Por que isso acontece? Ou ela forma do lado direito do coração ou forma do lado esquerdo. Então, quando ela forma, por exemplo, do lado esquerdo do coração, ela contrai primeiro o lado esquerdo, depois do lado direito. Então, às vezes o coração bater de forma sincronizada, ele bate de forma desincronizada. E essa desincronia que pode levar ao aumento do tamanho do seu coração. E isso vai ter um problema lá no futuro, porque realmente pode levar ao quadro de insuficiência cardíaca. Mas preste atenção, isso aí é para as ventriculares. Supraventriculares, assim, até pode, mas é raríssimo. Eu particularmente nunca vi, e são pouquíssimos relatos na literatura que isso pode acontecer. Então, se você vai se preocupar, então pelo menos se preocupe com as ventriculares e deixe um pouco lá de lado as extrasístoles supraventriculares. As supraventriculares você vai mais se preocupar quando elas estão presentes por que elas apareceram? Será que seu átrio ficou grande? Será que ele aumentou de tamanho? Será que tem algum problema numa válvula do seu coração que está fazendo o seu átrio crescer? E aí esse seu átrio grande provoca as extrasístoles? E aí esse átrio grande vai evoluir para uma fibrilação atrial? Essa que é a maior preocupação, mas não que uma extrasístole vai provocar um ataque cardíaco, tipo, por exemplo, uma ataque cardíaco supraventricular e você vai morrer. Mas assim, é raríssimo. A maioria das vezes a gente pega no resultado do Holter que taquicardias ventriculares de 3, 10 batidas não tem significado nenhum, tranquilo. Então se a gente pega, por exemplo, um paciente lá com 200 arritmias tipo ventricular e teve lá 3 episódios de taquicardia ventricular de 5 batimentos, isso é considerado normal. Hashtag graças a Deus. Agora, é claro, é bom dar uma olhada para ver como é que tá o coração, porque de repente você pode ter algum problema ali cardíaco, mas não que essa taquicardia vai levar a uma parada cardíaca. Não, fique tranquilo com isso aí, que a chance disso aí acontecer é muito menor do que você tá andando de carro e o carro bater e você morrer de um acidente de carro. Ui, que horror! Sintomas principais, óbvio. Palpitação, pode evoluir com falta de ar. Às vezes o paciente com palpitação, ele se agonia, aí quando ele se agonia a pressão dele sobe, mas não que a extrasístole faça a pressão subir, mas o fato de você ficar nervoso com a palpitação faz a sua pressão subir. Agora também pode a pressão alta favorecer um coração ficar grande e esse coração grande levar às extrasístoles. Isso pode, mas não que a extrasístole leve a sua pressão alta. E aí, claro, seu coração fica grande, você pode evoluir com uma insuficiência cardíaca, então vai ter episódios de falta de ar. Aí você vai mais decorrente do problema que vai ocasionar. Lembra que eu falei também que pode levar à fibrilação atrial e aí ter o AVC? Mas não é que a extrasístole leve o AVC. É que a doença de base provocou a extrasístole e provocou a fibrilação atrial, e essa fibrilação atrial que levou ao AVC. E aí você deve estar se perguntando, mas por que eu tenho essas extrasístoles? Todos nós praticamente nascemos com foco de extrasístole no coração. Eu com 14 anos de idade descobri, tenho até hoje. Meu filho eu descobri desde 10 anos de idade, minha esposa tem, a gente nasce com esses focos,
uma hora ou outra ele vai disparar, isso aí não é problema nenhum. Agora, com o passar da idade, aumenta a densidade dessas extracistos. Sim, isso pode acontecer. Outra coisa que aumenta essas densidades é o sedentarismo. Eu sei que está todo mundo ansioso e quer tratar esses extracistos e fica com medo de fazer atividade física, mas é o inverso. É a atividade física que vai reduzir suas extracistos, então faça. Claro, o ideal é fazer que pelo menos um eletro, passar uma consulta com o médico, só para você ter certeza. Mas depois que o médico liberou para você, pelo amor de Deus, bora fazer atividade física, que isso aí vai ajudar a diminuir essas suas extracistos. Além disso, também nós temos ali a obesidade, e a obesidade contribui, a obesidade aumenta o risco de quê? Apneia do sono, a pessoa para de respirar quando está dormindo. A língua tampa a garganta, o paciente para de respirar e passa vários momentos da noite com elevações da pressão, elevação da frequência cardíaca, isso força seu coração e isso aumenta realmente o risco de arritmia. Então toma cuidado, talvez você tenha apneia do sono e essa seja a sua causa dessa sua extrasístole. Não adianta só ficar tomando remédio para extrasístole, você tem que tratar a causa. Outras coisas que podem contribuir: cigarro e bebida alcoólica, os dois juntos. A bebida alcoólica faz mal para qualquer coisa. Pelo amor de Deus, nem muito o que falar sobre isso aqui não. Bora logo seguir. E eu sei que você tá doido esperando esse momento para eu falar sobre estresse. E sim, o estresse, ele pode aumentar a densidade dessas suas extracistos. Às vezes, só pelo estresse você acaba sentindo o coração bater. Não é extracismo nenhuma, mas aí você sente seu coração bater, você se estressa mais ainda. Aí junta o estresse que você já tinha com o estresse do seu coração batendo. Aí aumenta mais ainda o estresse. Mais ou menos. E aí piora a sua arritmia. Às vezes é isso que acontece. Falou em extrasístole, o médico tem que perguntar para o paciente se ele usa alguma medicação, qualquer substância que possa ser um estimulante. O mais comum deles é a cafeína. Sim, tem alguns estudos que falam que não, mas a maioria dos estudos falam que sim. Principalmente as extrasístoles tipo ventricular. As supraventriculares não. A cafeína não tem uma interferência tão grande. Mas nas extrasístoles ventriculares sim, pode aumentar a quantidade. Então tem que pensar ali qualquer coisa que tenha cafeína. Então café, energético, pré-treino. Nós temos medicamentos que têm a base de cafeína, medicamentos, por exemplo, para dor na cabeça também, apesar de ser uma dose pequena, mas tem. Temos que pensar também em outros estimulantes, como, por exemplo, drogas ilícitas. Sim, drogas ilícitas, cocaína, então, nossa, como é bom para provocar extrasístole. Você que é usuário de drogas ilícitas já sabe o que está me esperando. Vai ser questão de tempo. Já avisei que vai dar merda aí. Vai dar problema no futuro. Mas também pode ser paciente que use descongestionante nasal. Sim, eu já peguei 2 casos de paciente com muitas extrasístoles. Ele usava muito descongestionante nasal, abusava na cafeína também, então normalmente vai somando tudo. E aí ele estava estressado por causa de concurso público, aí vai somando. E normalmente é assim. Normalmente a somatória de fatores não é o único fator. Vai somando esses fatores e aumenta o risco de você ter essas suas extrasístoles. Claro que hipertensão, eu já até dei uma palhinha. Hipertensão, pressão alta, aumenta assim a quantidade dos extrasístoles, assim como a diabetes. E não podemos esquecer, em hipótese nenhuma, doenças cardíacas. Porque existem algumas doenças cardíacas que podem aumentar essas quantidades dessas extrasístoles, como por exemplo o próprio infarto. O infarto ele pode provocar uma área no seu coração que a gente chama uma área de necrose, e essa área de necrose fica o que a gente chama de área de reentrada. O circuito fica dando volta, provocando essas suas extrasístoles. Agora também coração grande, principalmente aí vamos falar da miocardiopatia hipertrófica, aí o negócio já é mais sério, aí já, como a gente já fala, né, o buraco é mais embaixo, paciente com miocardiopatia hipertrófica, o cuidado tem que ser maior, e aí fatalmente vai ter que cair na mão de um ecocardiograma para ir tirar essa dúvida. Falando rapidamente aqui do diagnóstico, até porque cabe isso ao médico, né? Não cabe a você. Mas é interessante você saber um pouquinho. É claro que um eletro muitas das vezes já resolve, você faz lá o eletro, tá lá uma extrasístole. E aí, você vai ter que se preocupar por conta disso? Não. Caiu uma extrasístole. Pode ser que de 200 extrasístoles do dia, que é bem pouco, você vê o azar de naquela hora ter caído. Ou não, pode ser que realmente você tenha tantas extrasístoles que basta fazer um eletro que já aparece logo. Então, se aparecer um eletro, fatalmente o médico vai avançar na investigação, provavelmente ele vai pedir ali 2 exames, o eco
né? Para ver se seu coração tá bem. E o Holter. O Holter para quê? Para gente saber a quantidade dessas suas extracístoles, saber como é que elas se apresentam. Podemos pedir outros exames, como por exemplo o Loop. O Loop é o aparelho que chama de monitor de evento. Você fica com o aparelho, ele não registra nada do seu coração. Na hora que você aperta o botão, ele salva 1 minuto antes e 3 minutos depois. Eu consigo ver o que aconteceu com o seu coração naquele momento que você sentiu as palpitações. Porque tem muitas vezes paciente que reclama que tem palpitação, faz o exame, faz o Holter e não dá nada. Aí lá no Loop, ó, a gente acaba descobrindo. É verdade. Podemos também lançar mão de outros exames, uma cintilografia do miocárdio, ressonância magnética. Tem casos que a ressonância magnética é muito boa, até mesmo o cateterismo a gente pode pedir. E bora falar um pouco sobre tratamento. Primeira coisa que eu preciso saber: essa arritmia tem potencial de me matar ou não? Se essa arritmia não tem potencial de me matar, e que é o caso a maioria das vezes, eu já fico bem mais tranquilo. Segunda coisa que eu vou atrás é saber a quantidade dessas extracístoles. Sim, lembra que eu falei que uma densidade muito alta já começa a preocupar? E o que é considerado densidade alta? Bem, a gente sabe que abaixo de 200, ó, tranquilo. Se seu Holter é menos de 200 extracístoles, pode ficar despreocupado que isso é normal. Normalmente, abaixo de 5%, a gente não vai fazer muita coisa não. A gente fica bem tranquilo. De 5 a 10% já é o sinal de alerta. Na maioria das vezes, acima de 10% já começa o tratamento e acima de 20% é mandatório fazer o tratamento. Principalmente as ventriculares. Por quê? Porque ela leva à deformação do seu coração. Então, acima de 20% não tem jeito, vai ter que usar medicamentos. Terceira coisa que a gente vai ver é saber se é o coração normal, tem que tratar. Se você, por exemplo, teve um infarto, eu tenho que tratar seu infarto. Quarto ponto, e na maioria das vezes é isso que acontece, não tem risco nenhum, mas o paciente tem palpitação, ele está incomodado. Então, vou passar medicamentos para eles. Aí eu vou fazer o tratamento. Qual o tratamento que eu posso utilizar? Na maioria das vezes, vamos começar ali com beta-bloqueadores. Por exemplo, metoprolol, atenolol, carvedilol, bisoprolol, essa turma da família do LOL, tá? São medicamentos bons que a gente pode utilizar, mas nós podemos também utilizar, que é muito bom, o propafenona. Só que a propafenona tem aqui, eu diria, 3 problemas. O primeiro problema, efeito colateral, dá muito efeito gastrointestinal, o paciente reclama de gosto metálico na boca. O segundo problema é o preço, que é bem mais caro do que o beta-bloqueador. E o terceiro problema é que é chato tomar. Na melhor das hipóteses, 2 vezes ao dia, e normalmente tem que tomar 3 vezes ao dia. Já falei que podemos usar também o sotalol. O sotalol, assim como ele trata a arritmia, ele pode provocar uma arritmia chamada de torsade puano. E aí você está querendo tratar um problema e o problema acaba ficando pior. E em alguns casos podemos fazer uma ablação. O que é uma ablação? É como se fosse um cateterismo. O cateter sobe, chega lá no seu coração, descobre o foco da arritmia e queima. Literalmente queima a sua arritmia. E aí você fica curado. Olha que maravilha, não é legal? Legal! Mas tem risco. Bem louco! Claro que a gente sabe indicar e sabe a hora que indicar, e na maioria das vezes é muito bom, o resultado é bem legal. Mas vai depender de uma conversa sua com o seu médico. E se você chegou até aqui porque você gostou, e eu tenho certeza que eu posso contar com o seu like, porque isso ajuda demais. Não se esqueçam de se inscrever para continuar recebendo vídeos de fácil entendimento, uma pitadinha ali de humor, tá bom? Isso me ajuda demais aqui. Não esqueça de ativar o sininho, até para você poder receber a notificação da minha live. Todas as segundas-feiras eu tenho aqui minha live, tá bom? Deixa aí seus comentários, não esqueça de compartilhar, que isso pode ajudar muita gente. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.